no estúdio recebendo o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, Hércules Medeiros. O CREA, que é a instituição que tem fiscalizado não só esse ponto da capital, mas vários pontos, né, do aspecto estrutural, e vai trazer para a gente mais informações a respeito dessa situação. Primeiro, presidente, agradecer ao senhor pela presença aqui no nosso estúdio, e já para desmistificar qualquer tipo de informação equivocada que possa circular nesse momento, qual é a real situação lá desse elevado da Avenida Miguel Rosa? Existe algum risco do ponto de vista estrutural? Por que essas medidas estão sendo adotadas, como nós mostramos agora, de redução da velocidade, redução também do fluxo de veículos mais pesados? Vamos explicar, fazer um panorama dessa situação, o que foi que o CREA encontrou nessa fiscalização, o que pode ser feito nessa estrutura. Bom dia. Bom dia, Natan, bom dia a todos os espectadores aqui da FM O Dia. A situação atual é a seguinte: o CREA foi provocado pela população, houve esse clamor pela questão de que aquilo já estava causando um certo incômodo, mas visivelmente já estava apresentando realmente esse desnível. O que o CREA constatou não foi só a questão do desnível, isso aí a população em si já percebia, mas a gente foi buscar o que eram as causas, as possíveis causas, né? É importante até a gente destacar que durante a nossa avaliação não foram realizados ensaios, não foi feito nenhum exame, nem no tabuleiro, nem no maciço de acesso, nenhuma das partes a gente realizou nenhum tipo de teste, nenhum tipo de ensaio. Então a gente trabalha com apontamentos de acordo com o que foi identificado lá. Então inicialmente se verificou o quê? Que esse desnível podia ser causado por problemas tanto no tabuleiro, na parte metálica, na ponte, digamos assim, né? Como também naquela parte de acesso, que é uma parte que vai, aquela parte que está subindo ali, tanto da parte que tem no Caninana, quanto da outra parte lá do pavilhão. E o que se verificou? O problema, de início, a gente imaginou que poderia ser descartado a questão do problema estrutural em si, porque nós temos dois maciços iguais, então se um estava apresentando problema e outro não, então já é um apontamento de que poderia ser um problema naquela parte do acesso. Então, passou-se a trabalhar com essa hipótese, certo? Então, como é que se trabalhou? Nós pegamos o perfil do solo, né? Tem um ensaio chamado estudo de sondagem, que foi feito antes da construção daquele elevado. Então, ele tem um comportamento antes da construção e, posteriormente, após se colocar esse peso a mais, nessa carga, então ele pode ter recalcado, que é o que a gente inicialmente, preliminarmente, aponta que tenha existido esse recalque. O que é importante se verificar de agora em diante? Então, as recomendações do CREA foram quais? Primeiro, verificar se esse recalque, se esse desnível está aumentando, né? Fazer ensaios para verificar como está o solo hoje, como é que está o solo naquela parte daquele acesso, naquela subida, né? Fazer um estudo também no tabuleiro para ver, porque a gente não pode, nesse momento, garantir estabilidade estrutural, já que não foram feitos ensaios. Você olha visualmente, visualmente tem esse desnível, pode causar um incômodo, mas também pode ser que exista algum risco estrutural. Não foi identificado no momento, mas não significa que não exista. Por isso, a gente aponta a necessidade de um estudo mais aprofundado. Esse estudo, ele demora quanto tempo, presidente, para ter os resultados adequados? Bem, aí realmente só a prefeitura, que hoje é a responsável pelo elemento viário, é quem vai poder passar esse período, porque você tem tanto a contratação quanto o período, realmente vão ser feitos ensaios e a análise desses ensaios, a elaboração de relatório, então é um tempo razoável, a gente não pode apontar quanto tempo é, porque realmente quando você vai para a coisa pública, o processo público exige certas burocracias. A gente não sabe precisar quanto tempo seria isso. Mas exatamente por conhecer essa morosidade que é exigida pelo serviço público, a gente apontou o caráter de urgência. Por quê? Porque isso já pode dar celeridade no próprio processo licitatório de contratação. A partir do momento que você tem urgência, você já tem um processo que é mais ágil, certo? E enquanto esse processo ocorre, nós colocamos algumas solicitações, algumas recomendações que são: primeiro, a questão da limitação de velocidade por segurança dos usuários, principalmente dos motociclistas, que são a parte mais frágil. Uma motocicleta, enquanto um carro você pode ter um problema de cortar um pneu, pode ter algum problema de danificar uma suspensão, o motociclista pode vir a perder a vida. Então, a vida não tem preço. É uma coisa muito importante a gente, primeiro, ressaltar que essa limitação não tem nada a ver com a questão da estabilidade ou de problemas na estrutura, mas sim segurança dos usuários. E o segundo ponto foi a limitação de carga. Por quê? Porque realmente, como nós falamos, nós não sabemos como estão as condições daquele tabuleiro. Então, para evitar se aumentar, se propagar ainda mais esse dano, a gente solicitou a redução para apenas veículos de passeio. Por quê?
Naquela parte do maciço, naquela parte onde está apresentando o problema, nós temos 6 elementos que fazem uma limitação, que esses elementos têm por objetivo impedir que aquele tabuleiro subisse mais do que o acesso e causasse esse desnível. São 6 vigas que tem ali, então são 6 elementos que tem de limitação. Desses 6, 2 já romperam. Tem um que já está a meio caminho de romper, então ficam mais 3. Ou seja, a cada dia que passa, esse problema pode estar aumentando. E um rompimento desse instantâneo possa acontecer de madrugada, não sei, dependendo do período, mas principalmente o risco é acontecer de madrugada. Por quê? Porque durante a noite a visibilidade é menor. Então, ninguém vai estar avisado. Então, pode causar um acidente com consequências muito mais graves. Então, por isso a importância de se fazer o estudo de todo o elemento viário. Agora, presidente, tem chamado a atenção o fato de ser uma obra relativamente nova, né? Então, uma obra que foi inaugurada há pouco mais de 7 anos e já apresentando esses questionamentos do ponto de vista estrutural. O Conselho de Engenharia acompanhou todo esse processo desde da etapa do projeto, da execução dessa obra. O que é que o senhor avalia, né, nesse aspecto? O fato de ser uma obra relativamente nova e já apresentando essa situação, esses questionamentos do ponto de vista Só para estrutural. complementar a pergunta do Natan, presidente, como é que está o panorama hoje? Como é que o CREA avalia o panorama hoje dos processos licitatórios, da exigência de formulação de projetos em relação a essas obras de infraestrutura? Bem, primeiro falando a respeito da questão do elevado, esse elevado ele já apresentou um problema após a inauguração, cerca de 1 ano após a inauguração. Esse mesmo problema que aconteceu hoje iniciou nessa época, certo? Houve a rotação desses elementos de ligação, desses elementos limitadores. Na época houve uma rotação desses elementos em todos os 6, e aí foi feita uma intervenção onde se colocou uma estrutura de concreto armado. Foram colocados lá vergalhões, foi feito um cálculo para evitar que esse elemento rotacionasse mais, o que realmente impediu o rotacionamento, mas ao mesmo tempo aumentou a sobrecarga nos elementos que ligavam isso a essas vigas. Ou seja, você impediu que aquele elemento rotacionasse, então aquela sobrecarga ia para algum lugar e acabou rompendo esses elementos de ligação, certo? Então é um problema que já vem de um certo tempo, já tem aí, digamos, no mínimo 5 anos que acontece, que esse problema vem se agravando, né? Agora apenas ficou mais destacado. E em relação aos processos licitatórios, a gente tem a nova lei de licitações, a lei 14.133, que traz muitas modificações adotadas principalmente oriundas do RDC, que foi um sistema que foi adotado durante a construção das obras da Copa, grandes obras no Brasil. Foi feita essa transição da lei antiga que a gente tinha, que era 8666, para 14.133. Então, tem várias previsões que buscam agilizar o processo mais de forma transparente e de forma também que garanta que não haja prejuízos ao erário, né? O importante é a gente sempre destacar isso. Por exemplo, você tem algumas obras que exigem, em sua grande maioria, as licitações buscam a questão do preço. Você tem um melhor preço para se gastar o dinheiro público. Mas em algumas situações é necessário que, além do preço, você tenha técnica, você tenha pessoas que já tenham conhecimento mais elevado, e aí é onde entra a parte do Conselho de Engenharia. O Conselho de Engenharia emite um documento que é chamado de certidão de acervo técnico. O que significa esse documento? O Conselho vai estar atestando que aquela empresa ou aquele profissional já realizou determinado tipo de serviço, ou seja, ele tem habilitação, ele já tem experiência para realizar aquele tipo de serviço. Presidente, esses surgimentos de desníveis em pontes, em viadutos, passagens molhadas, eles são normais ou ao pequeno surgimento, qualquer que surgir, já requer uma atenção, já requer uma ação por parte da empresa e do poder público em si? Bem, essas obras, elas sempre são obras que são de grande volume, certo? Então, a questão de separação, às vezes as pessoas ficam assustadas quando vê, tem uma ponte ali que tem uma rachadura, muitas vezes você vê ali uma junta de dilatação. Então, algumas coisas já são previstas na própria obra, certo? Pequenos desníveis, desnível de 1 centímetro, desnível de meio centímetro, é uma coisa que é até esperada que aconteça, pois com o tempo o concreto vai trabalhar, o próprio aço vai trabalhar, é uma coisa normal que aconteça. Agora, quando você tem níveis grandes, como esse que foi identificado agora de 13 centímetros, eu não sei se vocês viram, tem uma ponte aqui no Brasil que o pessoal filmava, um caminhão entrava de um lado da ponte e subia o outro lado da ponte. Então, assim, tem algumas coisas que são realmente absurdas e que tem que passar por esse controle. Presidente, o Conselho de Engenharia acompanha toda essa situação, não só no caso do elevado da Miguel Rosa, mas em vários outros pontos. E o senhor citou bem no início que
através, inclusive, de demandas da população, né? A população que procurou o Conselho. Quais são os canais hoje que o Conselho dispõe para receber esse tipo de demanda e em quais casos, de fato, o Conselho atua para fiscalizar, verificar essas denúncias? Como a população, quem está nos ouvindo, se verifica? Claro, não possui conhecimento técnico adequado para atestar se é uma falha ou não, mas a população que verifica algo que chama a atenção na estrutura de uma ponte, de um prédio, de um local. Como procurar o CREA, qual o procedimento e de que forma o CREA atua nesse sentido de verificar essa demanda popular? Essa pergunta é bem interessante, é o que a gente sempre busca informar para as pessoas. O CREA está totalmente disponível, né? Hoje a gente tem a rede social, que é um canal muito fácil, você tem o Instagram do CREA, que sempre nós recebemos muitas demandas lá, as pessoas procuram através do Instagram. A gente tem também um canal de WhatsApp, que a gente chama de Resolve Rápido, que busca resolver os problemas dos profissionais e da população também. E também todos os profissionais que você conhecer, você que não seja profissional da engenharia, da agronomia, das geociências, né? Você que seja da população, procurar um profissional que ele com certeza vai conhecer os canais de comunicação do CREA. Mas hoje o mais fácil, você tem o Instagram, você tem o e-mail do CREA também, você tem os canais de denúncia do CREA. O site do CREA tem vários desses canais disponíveis lá. Então, procurar sempre essas redes. O que é mais fácil hoje, o que a gente aconselha mais é o Instagram, porque é o que a maioria das pessoas utiliza e é de forma mais rápida, certo? O CREA, em relação a essa questão de estruturas, a gente tem uma comissão, que é a Comissão de Pontes e Grandes Estruturas, que tem ganhado destaque pela questão da repercussão dos casos que vem atuando. Mas a gente tem várias outras comissões. A gente tem uma comissão que é específica de barragens, que agora também vai fazer algumas ações no interior do estado do Piauí. Tem uma comissão de inspeção predial também, que ela é coordenada pelo nosso vice-presidente, Pedro Marques. A gente tem comissões específicas para agrotóxicos. Então, cada uma das áreas de atuação do CREA, nós temos comissões também. Essa de pontes e grandes estruturas, ela ganhou mais repercussão por conta, no início do ano, da questão da ponte metálica. Então, exatamente por conta dessa demanda e de muitas vezes nós temos problemas no interior, por exemplo, que fica distante da capital, e o nosso corpo técnico não poder abraçar tudo, a gente fez um curso esse ano, o CREA está completando 50 anos em 2025, e a gente fez um curso de pontes, né, de inspeção de pontes. Então foram formados mais de 100 inspetores de pontes pelo CREA Piauí. O curso durou uma semana, é um curso que normalmente em outros estados custa em torno de 10, 15 mil reais, e aqui pelo CREA Piauí foi fornecido totalmente de graça. A gente passou uma semana em uma imersão com os melhores profissionais que temos, calculistas, projetistas, profissionais que trabalham com manutenção e construção de pontes. Os melhores profissionais de pontes do Piauí estiveram ministrando esse curso e ao final, foi uma semana e no último dia a gente fez uma inspeção lá na ponte, estava passando pela manutenção a ponte metálica de Teresina. Aquele episódio que aconteceu entre os estados do Maranhão e Tocantins, a ponte de Estreito lá, que acabou uma tragédia com a queda da ponte. Esse episódio ele tem motivado os conselhos de engenharia pelo Brasil, no caso o CREA aqui no Piauí, e os próprios profissionais que atuam com grandes estruturas, tem motivado essa fiscalização mais próxima e essa busca ativa até para verificar a situação das grandes estruturas. É um paradigma realmente esse caso, tem sido um marco. Eu observo que após esse episódio nós tivemos mais relatos de fiscalização, mais relatos inclusive da própria população denunciando, procurando os conselhos. De fato, tem sido um ponto de partida para esse trabalho mais ativo de fiscalização? Olha só, isso tudo é uma questão de cultura. É muito interessante isso que você colocou, por o seguinte: os profissionais da engenharia sempre vão ter um olhar clínico, vai olhar para uma estrutura, vai olhar para qualquer coisa e vão identificar se existe algum risco e tudo. Mas aquele fato que aconteceu no Estreito despertou a população. Então, quando a gente fala de cultura, é importante a gente destacar que a população tem que se empenhar, porque a partir do momento que existe uma cobrança, e isso a imprensa tem um papel muito forte, a partir do momento que existe a repercussão, as pessoas vão cobrar mais isso, principalmente do ente público, que muitas vezes é responsável por esses equipamentos, não só as pontes, mas também as barragens, como a gente vê. Em 2009 a gente teve a tragédia de algodões aqui no Piauí. Então, a partir do momento que a população se envolve, que a população cobra, que a população cria essa expectativa, então tudo isso passa a mudar. Eu volto a dizer, os profissionais da engenharia sempre vão ter essa preocupação, mesmo porque é a nossa profissão, é viver disso, Mas a partir do momento que a população se envolve, que a população cobra, aí a coisa muda de figura.
Então, eu volto a dizer, sempre que tiverem qualquer dúvida, a gente se coloca à disposição da imprensa, porque esse trabalho de conscientização ele é muito importante. Rapidinho, a gente está falando aqui de obras públicas, mas a gente sabe que no Brasil é muito comum também a questão da autoconstrução, né? O próprio cidadão junta ali o seu dinheiro e começa a construir, de repente faz uma laje, faz mais um piso, e nem sempre com a presença de um profissional da engenharia ou da arquitetura, enfim, um profissional responsável. Como é que está a fiscalização do CREA hoje em todo o estado do Piauí, no que diz respeito também às obras privadas, né, residenciais ou comerciais, e de repente como é que quem está em casa e de repente vê um vizinho ou na rua dele tem uma construção enorme e não tem ali uma placa de um profissional responsável, de um engenheiro. Como é que está hoje a fiscalização do CREA em relação às obras privadas também? Tem buscado fazer muito investimento na parte de tecnologia aqui no CREA Piauí para auxiliar a fiscalização. A gente tem os canais de comunicação também, a gente passa para a população que identificar esse tipo de situação, fazer a denúncia, mas o que é mais importante é a população se conscientizar de que contratar um engenheiro é uma coisa positiva. Por quê? Primeiro, pela segurança que você vai ter, muitas vezes, como você falou, a pessoa, eu quero fazer uma laje e tal, e dimensiona isso aí de forma errada. Então já começa o risco do ponto de vista até estrutural, de construção, vários vícios que a gente vê construtivos. E o outro é o ponto de vista econômico. Eu posso garantir a vocês que uma edificação qualquer que seja projetada por um engenheiro, ela vai sair muito mais barata do que feita pelo próprio leigo, que a gente assim coloca, né? Muitas vezes você tem um pedreiro experiente, você tem um mestre experiente, mas não é a mesma coisa de um engenheiro. Um caso crítico que a gente vê muito comum e que a gente orienta as pessoas, é só uma dica, é que muitas vezes, vamos colocar aqui um pilar fazer com a treliça. Uma treliça é um elemento que é feito, eu não sei se vocês conhecem uma treliça, né? Uma treliça é um elemento que são 3 vergalhões metálicos que são interligados. Ele tem uma função muito forte em um dos sentidos, mas nos demais sentidos é totalmente diferente. Enquanto um pilar que você tem 4 elementos, né? Você tem 4 vergalhões, você em qualquer sentido que ele for armado, qualquer sentido que vier solicitação, ele vai estar pronto para responder essa solicitação estrutural. Então, esse desconhecimento da população, muitas vezes as pessoas acham que vão estar fazendo a economia e estão criando uma arapuca para si. Você está entrando dentro da edificação que não vai ter muita segurança, né? Então, é importante a gente colocar para a população, não só denunciar os outros, mas criar consciência também de que contratar um profissional habilitado é uma coisa que é tanto uma segurança para você quanto uma economia. Muitas vezes o que você vai pagar para o engenheiro sai muito mais barato que o que você gastou na construção de exageros, né? Presidente, qual olhar, a avaliação que o CREAS tem em relação a esses diversos espaços públicos e até privados no centro da cidade abandonados? Eu dou exemplo aqui do antigo prédio do NPS aqui na Praça João Luiz. Ali oferece risco à população, e qual é a orientação do CREAS em relação a esses espaços espalhados por toda a cidade? Muito boa essa pergunta. A nossa comissão de inspeção predial vai começar um trabalho agora. Existe um movimento, não sei se vocês conhecem, um movimento centrista. As pessoas querem voltar a trazer a atração para o centro da cidade de Teresina, né? Isso é encabeçado pelo Sinduscom, aqui do Piauí, o nosso amigo Guilherme Fortes, e o CREA faz parte também dessa iniciativa, né? E a gente vai fazer a inspeção de muitos desses prédios exatamente para evitar esse risco à população, porque tem muitas edificações que às vezes os proprietários, por serem edificações tombadas, né, às vezes os proprietários vão destruindo elas por dentro e deixam só a fachada. E aí, às vezes, uma pessoa em situação de rua, né, entra numa edificação dessa para passar uma chuva, para passar a noite, e está correndo um risco, né? Além do que a própria população também de usuários durante o dia ou durante o momento que estiver ali pelo centro pode também estar correndo esse risco, né? A gente fala não só da questão do risco para essa edificação via ruir, mas a principal preocupação é realmente com a vida. Presidente Hércules Medeiros, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Vamos reforçar aqui os canais do CREA para quem tem alguma demanda, quer tirar alguma dúvida, ou até mesmo buscar informações, né? Vai contratar um engenheiro, quer saber se ele de fato é credenciado, né? Quais são os canais, por favor, só para a gente encerrar?
Bem, o CREA Piauí se encontra à disposição. Quero deixar aqui o nosso agradecimento à FM O Dia. Um grande abraço para o nosso amigo Natan. E dizer que o CREA Piauí tem os seus canais de comunicação, principalmente. Procure as redes sociais do CREA Piauí através do Instagram e procure o site do CREA Piauí. Lá nós vamos ter diversos meios de comunicação, indo de e-mail até o nosso canal de denúncias também. Então o CREA Piauí está totalmente a serviço da população piauiense. Obrigado pela presença, bom trabalho, né? Vamos aguardar aí os resultados das análises. O senhor retorna aqui, esperamos com boas notícias, né? A respeito da situação do elevado da Miguel Rosa e também das grandes estruturas da nossa cidade. Bom dia. Obrigado, um bom dia.